Fala, Nação Santista, estamos voltando aqui para fazer o pré-jogo dessa volta da Copa do Brasil pela terceira fase entre Santos e Cianorte. Bom, primeiro a gente pede desculpas de não ter feito um pós-jogo de Santos e Ceará, acabamos nos atrapalhando, mas o que importa foi que o Santos venceu, saímos bem, saímos com os 3 pontos num jogo bem difícil e vamos focar na partida de amanhã pela Copa do Brasil, que vale uma grana muito grande para o Santos, uma grana essencial para o restante da temporada. E inicio esse vídeo aqui dizendo que o Sanches renovou, porra! Uma ótima Finalmente. notícia, né? O Sanches pode acrescentar tanto fora como dentro de campo, né? Um líder do elenco, além de ser uma peça interessante para voltar aos poucos da lesão nesse meio campo santista, que agora também conta com o Zanocelo a partir do jogo de amanhã. Então o time do Santos vai encorpando aos poucos e a gente já criando um elenco até que interessante, que eu não esperava assim o Santos ter um potencial grande nesse elenco, principalmente pela quantidade de jovens com bastante potencial, né? Eu acho que outra coisa que é importante citar é que saiu agora há pouco que provavelmente o Copete não vai seguir no Santos também. Isso é uma notícia boa para os santistas, apesar de tudo que ele já fez pelo clube, na história do clube, o nome dele está Maior marcado artilheiro lá. gringo. É, Exatamente. Mas a gente já agradece aí os serviços prestados e que ele siga a sua caminhada no futebol da melhor forma possível, porque ele já salvou muitos Santos é. durante a passagem dele pelo Mas, nosso clube. mas eu acho que já deu também, né? Muito tempo aí, ele não tá acrescentando muita coisa no elenco. Vem vindo mal nos últimos anos, não só no Santos, mas também no Everton do Chile, que ele foi reserva e voltou pro Santos, ficou treinando 9 meses, 10 meses. E aí não tava dando mais e o Santos não renovou com o Copete. Bom, então vamos aí para falar sobre o Cianorte, o próximo jogo do Santos, amanhã às 16 horas e 30 minutos, um Só horário pra. pífio, O horário é pífio, horrível. Eu só queria comentar no isso. meio da Horrível, tarde de Olha, uma CBF, terça-feira. vai tomar na. Né, sacanagem, pô. É uma O sacanagem o trabalhador, que o fizeram. estudante, qualquer pessoa de bem, mano. Ninguém gosta desse horário. 4h30 numa terça-feira. Sem comentários. Puta que eu pariu, mano. É lamentável. Desculpa até Lembrando pela. que na última edição da Copa do Brasil, não sei se os senhores vão lembrar, o Santos enfrenta o Ceará na Vila Belmiro às 4 horas da tarde Deu no também. que deu. E É, deu no Veríssimo que deu, entendeu? expulso, né? Supersticiosos de plantão. E o, Mas vale ressaltar que a equipe do Cianorte jogou nesse final de semana contra a Portuguesa de Desportos e suou para conquistar um empate por 2-2. Fez o gol já nos acréscimos do segundo tempo. Então, não tem muito o que falar da equipe do Cianorte. A É, gente viu com na todo semana respeito, passada. né? Se o Santos for eliminado amanhã pro Cianorte, desculpa, mas. A equipe do Cianorte vem para disputar esse Brasileirão da Série D. Não sei se é candidata até a subida para a Série C, mas pelo futebol que mostrou contra o Santos, não tem a menor condição do Santos empatar ou perder essa partida. Mano, Pode acontecer, é claro, coisa do futebol, mas pela racionalidade isso não deveria acontecer de maneira nenhuma. não pode acontecer, aliás. o Santos já podia ter vindo para a Vila com um jogo mais resolvido, né? O Ah, destaque é a bela atuação do goleiro Bruno, se eu não me engano, do Cianorte, que fez uma defesa incrível no chute do Marcos Guilherme, defesas seguras durante a partida, no jogo de ida. Mas eu vejo o Santos muito favorito. Também acho que não é para entrar como se tivesse ganho já. Mas, na minha visão, se eu fosse o Fernando Diniz, eu não entraria com alguns jogadores. Eu pouparia visando a sequência do Campeonato Brasileiro. Por mais que o Santos enfrente o Juventude na Vila no próximo sábado, que teoricamente é um jogo mais tranquilo dentro dos outros times da Série A, o Santos está numa sequência de jogos que o Santos vem de 2 vitórias, se não me engano, contra o Cianorte e contra o Ceará. O Marinho, ele tem feito os gols, fez gols nas últimas 2 partidas, mas a gente vê nitidamente que ele está sem confiança, que ele não consegue correr direito, está com um pouco a falta de ritmo. O sim. Felipe Jonathan também já tem uma situação com a torcida que não pega um pouco. Que o grande problema do Felipe Jonathan é que o Moraes não pode jogar a Copa do Brasil, né? Porque senão seria uma boa oportunidade de estreia. Então, caso eu fosse Diniz, eu Nem ele entraria nem o com Danilo Bosa, né? Não podem jogar. Então amanhã o máximo de reforço que a gente pode ver é o Marcos Guilherme, né? Que já estreou como titular.
E o Zanocelo também, que eu queria que entrasse, sei lá, jogasse um tempo aí, porque ele vai ser importante pro nosso elenco e pro nosso time durante a temporada. Eu acho que a média é de fazer teste também, não avacalhar totalmente, mas o Santos tem um resultado confortável que dá para poupar alguns jogadores se estiverem cansados e também promover a entrada de alguns que precisam ganhar ritmo para a grande temporada do Santos tem pela frente, né, com muitos jogos. Eu entendo isso que vocês estão falando, mas eu acho que a principal motivação do Diniz de escalar a equipe titular, que provavelmente vai ser a mesma que jogou contra o Ceará aqui no sábado, foi buscar ganhar confiança, o elenco, principalmente esse time titular, e também absorver a filosofia do técnico, porque eu vi um comentário que eu achei bastante interessante, fazendo uma comparação com o trabalho do Ariel Holan, que o Santos poupou muito, apesar de ter uma maratona muito forte de jogos em sequência de 2, 3 dias de intervalo, o Santos poupou muito. Então, teoricamente, a equipe titular não tinha aquele tempo para sentir o jogo e botar em prática o que o Holan pedia. Então, isso pode ser que seja verdade, a gente vai ver. E é aquilo, os jogadores precisam de confiança. Foi uma vitória muito importante contra o Ceará, porque a equipe jogou bem, venceu e convenceu dessa vez, ao contrário do que a gente falou aqui sobre o Cianorte, da partida contra o Cianorte no jogo de ida. Então acho que o Santos tem tudo para fazer uma boa partida amanhã, se jogar da mesma maneira que jogou contra o Ceará, inclusive sair com placar elástico. A gente torce para isso. Eu gostaria, assim, pensando numa escalação do Santos, eu não começaria com o Alisson na volância, como Também volante. Eu acho que acho não, eu consigo afirmar que é um jogo que o Santos não precisa ter esse meio-campista de marcação que pode deixar um setor mais criativo. Concordo, acho que pode dar início ao Zanocelo, talvez não como titular, mas pelo menos uns 40 minutos Kevin para jogar. Maltos. O pode ser próprio o quê? Kevin Maltos, o Diniz, Ivonei. assim, o Diniz, eu gostei muito do jogo contra o Ceará, mas eu me irritei um pouco com a demora para substituições. Não Sim, sei se vocês sim. pensaram assim também. Porque o Santos teve uma hora que o Santos, por mais já estar ganhando de 3-1, o Santos ficava mais com a bola e o Ceará estava exposto, dava para ir para cima, dava para buscar mais e já tinha jogador que não aguentava mais correr, então demorou um pouco. E é nesses jogos que tem que colocar, na minha opinião, o Ângelo, o Kaique, que tem 16, 17 anos, os dois jogadores, que a gente sabe que são bons jogadores e que tendem a oscilar. E entrando nessas partidas já resolvidas, eles vão entrar com mais calma e Sim. conseguir fazer o seu jogo. Então, até contra o Cianorte, colocar esses dois para dar mais rodagem, para ganhar mais experiência, eu vejo com bons olhos. Sim. Eu também acho que é interessante a gente observar Bom, o que vai ser feito, a escolha do Diniz com relação aos goleiros, né? Que a gente não tem ainda nenhuma informação concreta se o John vai jogar a Copa do Brasil, o Brasileiro, se o João Paulo vai jogar mesmo, se vai ser o reserva definitivo. Eu acho isso bastante interessante. Vale ressaltar também que o John fez uma ótima partida contra o Ceará. Ele foi seguro nas chances que o Ceará teve, fez uma bela defesa que foi importantíssima para segurar o resultado, que estava de 0-0. E eu acho que é bom para ele logo recuperar a depois foi confiança. encerrado o pênalti. Sim. Exatamente. Porque aquela final da Libertadores ali foi um baque muito grande para ele, porque, querendo ou não, foi uma falha dele, junto com o Pará e também todo o sistema defensivo do Santos. E eu acho que quanto mais confiança o jogador ganhar, porque ele não é um mau jogador, ele já salvou o Santos bastante, já fez partidas muito seguras, inclusive contra o Boca lá, que ajudou a gente a classificar para a final. Então eu acho que ele merece sim essa chance. E como eu disse sobre o Luiz Felipe na outra partida, eu não daria essa chance para ele, mas ele mostrou segurança também contra o Ceará, me surpreendi até. Gostei também Eu do Luiz pensei que Felipe. ele iria cometer algum erro ou pecar um pouco na velocidade, mas eu senti uma firmeza até nele na zaga. Eu acho que é importante para o menino Kaique também ficar de fora ali, porque ele é muito jovem, é muita pressão sobre o jogador. Sim. Eu acho que a análise é mais ou menos essa, né? Não tem muito o que analisar. O Santos pode atacar mais, pode ser mais incisivo pela diferença de equipe, né? Que o Santos tem do Cianorte. E eu acho que a partida para o Santos fazer bastante gol e ter sua vocação ofensiva lá em cima. E a gente espera sair com uma goleada, né? Seria da hora ver uma goleada do Santos, porque faz
Quanto tempo que a gente não vê uma goleada? Acho que foi ano passado, se eu não me... Ah, não, teve The Strongest, né? O Grêmio Mas- também. Depois. Antes, mas. O Grêmio foi ano Mas passado. né? a goleada com The Strongest, vamos combinar que mais enganou do que, né? Pô, Enganou. Enfim, Mas- a gente espera que não engane amanhã, né? Que o Santos continue nessa sequência de boas partidas. E evoluindo, principalmente taticamente, que é o que a gente precisa nesse time, porque o Diniz também precisa disso para a carreira dele como treinador, né? Precisa provar o seu valor. Acho que é isso, né, gente? Mas alguém tem algo a dizer? Que Acho que amanhã o Santos faça o seu jogo e consiga a classificação. Vocês querem arriscar um palpite pro jogo de amanhã ou o selo anti-zica total e depois só no Ah, pós-jogo? não, eu arrisco. Eu quero um 4-0, vai pro Santos, ia ser legal. Pô. Eu E vou tu, no Breno? 5x1. 5x1 pro Santos. Santos vai Se sofrer um toma gol. gol. Aí é complicado. Pô, 3x1 tá bom. Faz um 3x1 lá, controla o jogo. Não tá tranquilo. Porque assim, tem uma lei que nunca falha contra o Santos, que é a lei do ex. E o Calabresa não fez gol no primeiro jogo, então no segundo... Fez gol de pênalti contra a Portuguesa, inclusive. Pode ser que tenha um pênalti, né? Não sabemos, não tem vara, então. E normalmente os goleiros do Santos não pegam um pênalti, então... Enfim. Isso aí é complicado. Amanhã, às 4h30, como já foi um péssimo horário, o Santos vai pra cima do Cianorte. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Até a Falou, próxima. galera. Vamos vir fazer um pós-jogo aí. Muito bom.